no período de espera, nós estamos sendo lapidados por Deus. A promessa é como se fosse um processo de lapidação até a gente receber o prêmio, que é a promessa. Então, toda vez que Deus faz uma promessa para você, é como se a promessa fosse uma recompensa por um tempo de lapidação, esse tempo de espera. Quando Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho, ele teve um filho logo depois? Não, ele teve que esperar. E qual foi a diferença entre ele e Sara? A diferença é que Abraão creu e foi viver a vida dele. Ele foi olhar para a palavra, viver a palavra. Ele foi saber o que Deus queria dele naquele tempo de espera, provavelmente. E a Bíblia não mostra inquietação, ansiedade no coração de Abraão. Mas Sara, ela estava o tempo todo olhando para a promessa. Deus falou que ia me dar um filho, Deus falou que ia me dar um filho. Então, dia e noite ela acordava pensando naquilo. Até que o desânimo e a ansiedade chegaram até Sara. E qual foi a atitude dela? Ela começou a pensar que Deus não era capaz de fazer a promessa acontecer. Ela precisava interferir para que a promessa acontecesse. Ei, você não precisa interferir. Você não precisa colocar a sua mão, o seu jeito para que a promessa se cumpra. Ele é soberano. Ele te fez uma promessa. A questão é que entre a promessa e o cumprimento dela, existe um tempo de lapidação. A promessa é um prêmio para quando você passar por esse tempo de lapidação. E nesse versículo nós vimos que, além de falar a palavra que Deus falou pra gente sobre a promessa, meditar nessa palavra e obedecer às instruções do Senhor, também vimos aqui que existe um segredo nessa palavra. Deus não falou, Josué, fique olhando para a promessa. Deus disse, olhe, se preocupe em obedecer. Se preocupe em olhar para a minha palavra, para meditar na minha palavra. Enquanto você está esperando e orando, Deus pode, na intimidade com você, te revelar coisas, inclusive, sobre o futuro dessa promessa. Porque, veja, Josué estava prestes a entrar na Terra Prometida. Não significa que ele não teria mais obstáculos e desafios para enfrentar. Pelo contrário, ele teria muitos obstáculos e desafios. Tem coisas, segredos que Deus quer revelar para você sobre essa promessa, sobre o pós-cumprimento dessa promessa. Enquanto você estiver vivendo o cumprimento dessa promessa, existem alguns desafios que vão surgir e que Deus já quer te preparar. Então você precisa ter esse tempo de meditar na palavra, de ficar a sós com Deus para que Deus te revele. Deus vai começar a te revelar, a te mostrar coisas sobre o depois dessa promessa, sabe? Não é só a promessa se concretizar na sua vida. Existem coisas que vão acontecer e que você precisa estar munido, estar preparado. Segredos que Deus vai te revelar. E que quando chegar lá, você vai estar pronto. Você vai dizer, ok, Senhor. O Senhor já tinha dito que isso aqui ia acontecer e já tinha me orientado.